Olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Eduardo Costa, coordenador-geral da formação em Transpsicomotricidade, e esta é a nossa live mensal. A formação em Transpsicomotricidade Educacional e Clínica é uma formação que foi criada há 20 anos atrás com o objetivo de formar psicomotricistas de excelência nas áreas de educação e clínica. E uma vez por mês, ou duas, nós convidamos expoentes dos vários tópicos das nossas bases epistemológicas para tratar conosco desses temas tão caros à nossa formação, aos nossos formandos e aos nossos profissionais. Hoje nós teremos a honra e o prazer de trazer uma grande dama, Maria Helena Alves Pereira, que vai nos trazer a sua longa experiência com a questão da maternidade. Maria Helena, uma profissional de uma sensibilidade, de uma capacidade ímpar, vai trazer para a gente um pouco da experiência de mais de 32 anos que ela acumulou nessa prática. Maria Helena Alves Pereira, para quem ainda não conhece, também tem no seu currículo ser irmã de Zósimo Bulbul, o cineasta precursor do cinema negro no Brasil, e a mãe do querido fotógrafo... estamos aqui com a nossa cola, né? O querido Vantoen Pereira Júnior, fotógrafo, também diretor de cinema. Vamos ver se a nossa querida Maria Helena já está aqui conosco, para nós podermos convidá-la a entrar na sala. Sim, já podemos... live. Convite feito. Maria Helena querida, seja bem-vinda. Tudo bom. Boa noite, Eduardo. E boa noite a todos que estão nos assistindo. Perfeito, querida. Para quem ainda não tem teve o prazer de conhecer a querida Maria Helena Alves, ela é psicóloga clínica, hospitalar, de abordagem psicanalítica, pós-graduada em psicologia médica, coordenadora do programa de atenção à adolescente grávida e família do Ministério da Saúde do SUS por 32 anos, tem estudos e interesse psicanalítico sobre a ótica na assistência pré e perinatal. Querida Maria Helena, seja bem-vinda. Esse tema da maternidade, do nascimento, dos primeiros vínculos é muito caro para nós psicomotricistas, já que nós acreditamos que esse início de vida faça toda a diferença para o desenvolvimento de todos nós, não é? E eu sempre começo as nossas entrevistas perguntando sobre as motivações pessoais, né? Como a sua história, como as suas motivações te levaram a estudar esse lindo tema. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer a Comissão Científica da Formação em Transpsicomotricidade e ao Dr. Eduardo Costa e a colaboração importante em tecnologia do meu neto Vitor José, pela oportunidade de refletirmos sobre saúde mental, maternidade e o impacto da pandemia. Perfeito, querida. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua generosidade de estar compartilhando aqui conosco. Sim. Como é que você chegou nesse lindo tema de estudo? Não entendi. Como você chegou a estudar isso? Como você chegou? A questão da... trabalhando durante muitos anos em instituição materno-infantil, em maternidade, percebendo as ansiedades decorrentes da gravidez. E nesse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, eu comecei a pensar como fica o psiquismo da mulher grávida que já tem uma problemática relacionada à gravidez e sendo acrescentada às angústias reais da pandemia. Então, foi um dos motivos que me fez estudar um pouco mais, procurar pesquisar, conversar com pessoas que estão envolvidas
nesse tema para que eu pudesse até transmitir nesse nosso encontro. Sim, querida, com certeza. Então, Situando, né? Já que a Maternidade Praça 15 ela fechou em 2013, não foi isso? não, ela fechou em 2013, não. Não foi em 13, não. Foi um pouco antes. Eu tive a oportunidade de sair antes do fechamento. Ela fechou em torno de 2011, 2010, que eu saí em 2008. Saí antes. Quando eu percebi que ela talvez não fosse dar continuidade, eu pedi a minha aposentadoria, que eu já tinha tempo, 32 anos. Então, Sim, uma tristeza muito grande, né? O foi, fechamento. que era uma maternidade Querida, que fazia todo um atendimento humanizado para todas as grávidas e que nós conseguimos abrir um espaço para as adolescentes. Nós pegávamos adolescentes de 10 a 19 anos, fazendo uma diferenciação terapêutica nas meninas até de 15 a 19 e marcando as de 10 a 14 anos. Entende? Que aí é uma adolescência mais complicada. Mas nós fazíamos esse sim, trabalho com uma equipe multiprofissional, com obstetras, pediatras, enfermagem, psiquiatras, assistente social. É um trabalho sim. extremamente importante, que infelizmente a maternidade fechou. Hoje, ela é uma maternidade que não tem a mesma característica, mas que tem um funcionamento numa outra unidade do município, do Rio de Janeiro. Sim, foi lá nesse espaço que nós nos conhecemos, né? Que eu tive o prazer de te conhecer, coordenando a saúde mental, fazendo trabalhos maravilhosos com as gestantes, com os papais também, com a equipe. Exato. E é em cima dessa longa experiência, querida, que eu queria te perguntar o que você acha significativo, né, para que nós possamos refletir hoje sobre a maternidade, os atravessamentos da Covid-19 e essas singularidades que envolvem esses primeiros momentos de vínculo entre mãe e bebê. Pois não. Eu vou iniciar colocando a gravidez, né? O que acontece com a gravidez? Eu até já coloquei aí um pequeno texto para vocês, né? Durante a gravidez, a mulher vivencia transformações importantes, né? Ela precisa passar por uma adaptação corporal e psíquica. As emoções decorrentes da formação e as formações decorrentes do vínculo mãe-bebê. O impacto da pandemia e o confinamento social vem desencadeando nas gestantes sentimentos de angústia, medo e insegurança. Considerando que o isolamento sanitário objetiva proteger, entretanto, aguça as fantasias relacionadas ao receio de ser contaminada, contrair a doença e transmitir ainda esse vírus desconhecido. Ela teme fazer uma transmissão na vida intrauterina para o seu bebê. São ameaças que reforçam culpa persecutória, que as impedem de sair para consultas obstétricas. Nós consideramos fundamental o acolhimento do companheiro e da família para que ela possa ter uma confiança nas consultas obstétricas, que são extremamente importantes durante o pré-natal. Porque com essa questão do confinamento, as mulheres têm ficado muito preocupadas de saírem e contaminar-se e transmitir para o bebê ainda na vida intrauterina. Nesta época de pandemia, as gestantes precisam criar mecanismos para lidar com novas formas de interação social, através de recursos tecnológicos que propiciam atividades virtuais, através de vídeo, assuntos relacionados à maternidade, por exemplo, a yoga, exercícios próprios para a gestante e conversa, porque nós sempre colocamos
presencialmente grupos de gestantes, que é um espaço onde a mulher pode falar dos seus anseios, das suas angústias. E, atualmente, nós estamos fazendo exatamente por via eletrônica. A nossa intervenção terapêutica tem sido realizada de forma remota, buscando reforçar psicologicamente a grávida para o nascimento e para que ela possa atravessar medos e insegurança, estabelecendo uma relação de realidade com a pandemia, tendo os cuidados necessários, mas a gente procura fazer com que elas não entrem em pânico, porque o pânico a cercia, ela fica enclausurada, com receio de ter participações. Hoje não tem mais, quer dizer, as grávidas estão se queixando da falta da ressocialização ou socialização com os grupos, chás de bebês, encontros terapêuticos de grupo, atualmente tem sido feito mais individualmente e de forma remota, que é diferente do presencial. E essa mulher que passa por essa ansiedade aguçada pela pandemia, quando ela entra em trabalho de parto, no nascimento ela tem duas sensações, a de prazer pelo nascimento do filho, mas de uma expectativa. Será que eu, de alguma forma, transmiti algum vírus para o meu bebê? E é importante quando o recém-nascido nasce, hoje tem tido mais cautela a nível das maternidades. Quando o recém-nascido nasce, ele é colocado no seio da mãe, o que reforça a manutenção de seus referenciais pré-natal. Esse contato realiza as condições sensoriais e relacionais importantes nos primeiros momentos da vida. Esse contato íntimo favorece a amamentação. A amamentação, atualmente, tem sido feito, a mulher ela usa máscara. Ela usa máscara e, apesar da... Eu vou continuar aqui, porque eu tenho que falar dessa questão da máscara, que é muito importante. Mas eu prefiro, porque eu fiz uma colocação do processo de uma gravidez quando a mulher não tem sintomas, mas que ela tem a preocupação de tê-los. E aí eu entro no processo da grávida de alto risco, que é aquela mulher que passou pela gestação sem sintomas e é verificado que ela está infectada, assintomática com a Covid-19. Ela não tem sintomas aparentes. Após o resultado positivo e ao ser analisada pelo médico, que avalia a previsão do parto, a gestante apresenta sentimentos de angústia, medo em função ao risco e ameaça de morte dela e do seu bebê. Através de relatos, eu procurei conversar com obstetras do Rio e de São Paulo, onde eles puderam me colocar que, nesses casos, a mulher é acompanhada pelo clínico e o obstetra e ela tem um parto geralmente prematuro. O bebê nasce, é examinado pelo neonatologista, ele não apresenta sintomas, mas a parturiente fica em observação. Ela fica em quarentena até se recuperar. O encontro dela com o bebê é de máscara, né? E esse encontro é um encontro onde, no primeiro encontro, é o olhar. Tem um encontro visual entre mãe e bebê. Esse encontro do olhar, que é o primeiro órgão de significação em relação ao cuidar. Porque, apesar da máscara, ela tem uma comunicação neural e psíquica com o seu bebê. E o bebê responde, apesar da máscara, né? E logo depois vem a voz, apesar da máscara. Ela conversa com esse bebê e a voz é uma cesura significante, mais apta do que o corte do cordão umbilical. Elo que nomeia
distingue e celebra o corpo do bebê. Nos casos graves da Covid-19, que são gestantes que, de fato, estão com a patologia, essa mulher ela é internada no CTI, imobilizada, entubada, privada de vivenciar o parto e o nascimento em função do risco. A cesariana, segundo os obstetras que eu pude conversar, tanto de São Paulo como do Rio, ocorre no próprio CTI, sem nenhuma participação da mulher. Nesses casos, nós temos que avaliar os danos emocionais da separação precoce, momento importante para o estabelecimento do vínculo mãe-bebê. Entretanto, temos que reconhecer que o ser humano tem uma enorme plasticidade e, dependendo da recuperação da saúde e capacidade amorosa da mãe de ser capaz de tolerar a frustração e privação causada pela doença, ela consegue estabelecer um vínculo afetivo com seu bebê. De que forma? A partir do momento em que ela passa por uma avaliação clínica, ela passou por uma situação de morte, porque à medida em que ela não pôde participar, ela ficou totalmente ausente, imobilizada. E depois ela tem um encontro com esse bebê. E pela resiliência, ela tem a capacidade de reencontrar esse bebê que estava ausente dela. Então entra o nosso papel. A escuta psicanalítica oferece um espaço cuidadoso para que essa mulher, após todo esse sofrimento, ela possa se expressar, falar sobre sentimentos e as suas fantasias que ocorreram no período de recuperação clínica. Procuramos ajudá-la a atravessar um período difícil de incerteza, que não está livre de angústia e depressão durante a pandemia, mas tentar reforçá-la para poder criar um lugar para o seu bebê, através dos cuidados maternos e a possibilidade da amamentação. Conversando novamente com os médicos, eu questionei sobre a questão da amamentação. Eles disseram que o vírus não passa para o leite. Então, isso possibilita esse encontro materno-filial, porque a mulher pode amamentar de máscara, mas ela vai amamentar, né? E, por outro lado... Opa! Tá falando. Por outro lado, sabemos que o vírus contamina a todos nós, sem distinção de classe social. Mas observamos que a Covid-19 atinge mais as gestantes em vulnerabilidade social. Que vivem em condições de risco, sem saneamento básico e assistência pré-natal precária, tendo que enfrentar a pandemia sem condições físicas do isolamento, que são pessoas que vivem em espaços pequenos com aglomeração familiar. Então, essa mulher grávida, ela pode ser contaminada exatamente naquele núcleo, tá? Essas grávidas, a maioria negras, invisíveis, ficam mais expostas ao contágio da Covid, porque atualmente os levantamentos têm nos mostrado que quem morre mais são os pobres, os negros. As políticas públicas deveriam proteger essa população, investindo em ciência, tecnologia. O SUS hoje atualmente o SUS tem as políticas estão olhando um pouco mais para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que sempre foi muito desprezado pelos políticos, né? Nós temos que priorizar, quer dizer, nós, os gestores, deveriam priorizar ciência, porque é a ciência que faz com que nós conseguimos avançar nas questões
da profilaxia para combater esse vírus novo. Educação e, principalmente, combater a desigualdade social. E a paternidade, como é que ela entra aí? Nós temos que respeitar os homens, quer dizer, temos que respeitar principalmente a mulher. Mas o homem, como que ele entra nesse processo de paternidade diante da pandemia e sua mulher grávida, correndo o risco dela e de seu filho morrer? Então, o nosso contato com esse homem, nós temos que avaliar primeiro, no nosso contato, as condições psicológicas desse homem e a possibilidade da participação dele no processo. Porque, trabalhando com homens, a gente percebe que tem uns que ficam tão angustiados que se afastam. É uma proteção psíquica. Ele recua para não enfrentar a problemática. E ele delega para os avós os cuidados com o bebê, quando o bebê é afastado da mãe, porque a mãe está com vírus, e o bebezinho, o recém-nascido, é entregue para o familiar, geralmente para os avós, as avós, que cuidam desse bebê, e depois tem esse encontro entre mãe e bebê, no posterior, né? E o pai, a gente negocia a possibilidade dele para que ele possa se sentir reforçado para poder entrar nesse processo de paternidade de fato. Porque é o pai que reassegura a mulher diante do pós-parto. É a mulher que apresenta o bebê para o pai. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação atípica. Nós vamos ter que criar mecanismos terapêuticos para poder atingir de fato, a população, principalmente as grávidas e seus companheiros. E o profissional de saúde? Cadê? Tá aqui. Os profissionais de saúde são submetidos a um estresse, a fatores de riscos reais e uma ansiedade que eles abrem mão da sua vida para cuidar da vida do outro, correndo o risco de morrer e de contaminar a sua família. Porque nós entendemos que aqui no Rio a situação de proteção para os profissionais de saúde ainda é precária. É diferente de outros estados e até principalmente de outros países. O trabalho demanda uma vigilância que desencadeia fadiga e estresse. Essa situação de risco concreto gera em torno de situações de transtorno psicológico. São sofrimentos psíquicos que os profissionais que estão à frente da pandemia estão enfrentando. E nós temos observado que precisamos cuidar dessas pessoas também. Aí eu abro para a gente poder conversar. Obrigada por eu ter podido fazer um roteirinho. Sim, querida, palavras maravilhosas que dão para a gente um panorama bastante abrangente, né, da questão da maternidade e de como esses atravessamentos da Covid podem estar afetando, né, a gestante, o casal grávido. Durante esse período imenso que você lidou com o cotidiano das gestantes na maternidade Praça 15, você tinha um trabalho muito especial com as gestantes adolescentes. Seria maravilhoso se você pudesse falar um pouquinho das singularidades da gestante adolescente, né? O que ela tem de diferente de uma gestante mais madura, né? O que leva uma menina de 12 anos, 13 anos, muitas vezes, a engravidar? O que você poderia trazer para a gente, para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor essa realidade tão complexa? Isso. Trabalhando na maternidade Praça 15, atendendo todas as gestantes e familiares, companheiro e família, nós podemos perceber que havia uma diferença no comportamento das adolescentes no grupo geral. Elas ficavam caladas, não se posicionavam. A partir da nossa observação, nós fizemos uma diferenciação. Aí eu fui convidada para coordenar o programa de adolescente grávida e família. A partir daí, criamos um processo de atendimento, mesmo atendendo as adolescentes de 10 a 19 anos, havia uma diferença para as adolescentes menores. Fizemos um outro grupo. Tinha um grupo de gestantes
Tinha um grupo de gestantes adolescentes de 15 a 19 anos e tinha um outro grupo de adolescentes muito precoces, que eram de 10 a 14 anos. E eu pude perceber, nós percebemos a diferença no comportamento. Nessas meninas de 15 a 19 anos, havia ali um entrosamento entre elas. Elas falavam do namorado, falavam de não ter namorado, falavam do relacionamento. E nós oferecíamos um espaço grupal e um espaço individual, atendendo as adolescentes, o casal adolescente e a família do adolescente, das adolescentes. E essas pequenas, as menores, e era muito interessante a participação dos meninos. Aos sábados eu fazia uma reunião de grupo de pais. Aí eu colocava todos os pais, maravilhoso. Ficávamos de 10 ao meio-dia conversando sobre paternidade. E nessa conversa era muito interessante, porque os pais... Teve um avô que disse, eu posso participar? Eu perguntei ao filho dele se podia, ele disse que podia. Então, ele colocou a experiência dele como pai. E ali nós fazíamos um trabalho de reasseguramento e colocando a importância da presença dele durante a gestação. O significado do homem. Como o homem é importante para reassegurar a gestação, o parto e o nascimento. Porque a mulher, quando ela é apoiada pelo homem, ela se sente mais segura, principalmente o companheiro. E a família também tem uma grande importância, mas o companheiro é fundamental. Atendendo o caso, eu tive uma adolescente que no grupo ela revelou, poxa, ele me disse que eu parecia um botijãozinho de gás, mas ele falou com carinho. Mas o que aconteceu nessa menina? Ela chegou chorando, irritada, dizendo que ia se separar do namorado por conta dessa observação. Ele falou, mas eu achei ela tão redondinha. Eu percebi que a intenção foi boa, mas a comunicação não foi da melhor forma. E as pequenas, as de 14 anos, 10 a 14 anos, essas ficavam mais retraídas. Nós fazíamos um grupo mais psicopedagógico com elas, conversando sobre como se deu a gravidez. E nesse encontro, havia algumas que tinham muita dificuldade, e nós fazíamos um atendimento mais individualizado. E para que ela pudesse se sentir muito, muito preocupada, muito assustada, porque a gravidez ela é uma violência para o corpo da menina. É uma menina que chega no início com corpo de menina, púbere, e de repente ela adquire um corpo de mulher, porque a gravidez é violenta, ela avança no corpo da menina. E nessas meninas é importante o atendimento à família, principalmente à mãe, que foi mãe adolescente. Entende? É como se fosse um processo identificatório. A mãe foi adolescente e elas também adolescentes. E nesse lugar, eu quero salientar que havia um atendimento para as meninas de rua, as meninas desprotegidas, as negras da rua, a maioria negras. Então, essas meninas chegavam com uma postura, porque elas têm que se defender na rua. Então, elas chegavam na maternidade já numa postura de defesa. E elas já começavam a criar problemas. E nós tentávamos fazer com que os profissionais de saúde compreendessem que aquele comportamento revelava um sofrimento, um desamparo, e que nós deveríamos acolher essas meninas. E elas ficavam muito arredias em relação, eu não quero ficar aqui, não quero. A gente deixava elas ficarem, às vezes nos grupos elas ficavam na porta, e depois elas iam entrando. E muito interessante. E essas meninas conseguiam resgatar o sentimento de maternidade, embora muitas com sofrimento, que algumas gravidezes eram resultado de violência e que elas tiveram que levar a gestação adiante, entende? E são meninas sem família. Como nós tínhamos uma equipe multiprofissional, o serviço social entrava, participava de todo o processo e no pós-parto ela era encaminhada, que também era um outro setor que a gente conseguia ter, para uma instituição onde ela ficava junto com seu bebê durante 1 ano. E depois de 1 ano. E depois de 1 ano.
Ela ainda continuava adolescente, mas ela ia para lugares que nós não sabíamos. Entende? Então, é um trabalho que nós fazíamos com muito... É uma equipe maravilhosa. Nós tínhamos assim, muito prazer de desenvolver esse trabalho, atendendo... E na maternidade nós atendíamos também todas as classes sociais, porque a classe média também procurava o nosso serviço. Agora, a nossa referência era para as meninas sem condições econômicas. E atendendo a família também. Nós tivemos agora noticiado, né, um caso muito triste de uma menina de 10 anos, né, que vinha sendo abusada desde os 5, se não me engano, e que foi permitido, então, o aborto. Né? É um tema muito delicado, muito difícil. Essas meninas tão jovens que chegavam para você, elas também traziam histórias de abuso entre 10 e 14 anos? Traziam sim, traziam sim. E a gente tem que fazer uma avaliação, porque algumas chegavam já num estado avançado de gravidez, porque não procuraram o pré-natal no início, porque a interrupção da gravidez, dentro das possibilidades, com aspas, legal, ela tem que se dar até a 12ª semana, e elas chegavam já no 6º, 7º mês de gravidez, seria filicídio. Então, elas eram acompanhadas, eu acompanhei casos, enfim, vários casos, né, em que nós acompanhávamos, a menina tinha o bebê, esse bebê, a equipe toda era envolvida, o bebê ficava na unidade neonatal e nós fazíamos o atendimento psicoterápico com essa menina até que ela pudesse tomar uma decisão. Algumas diziam, eu quero amamentar, e a outras diziam, não quero. Aí o serviço social entrava e essas crianças iam para a assistência, o juizado de menores, que era o nome que dava naquela época, não sei se é hoje ainda esse nome, juizado de menores, a assistente social da instituição encaminhava e a criança ia para lá para a adoção. E a menina seguia a vida, entende? Em alguns casos. Em outros casos, eu atendi um caso muito... A menina chegou no 7º mês, já com autorização judiciária, e o médico tem a proteção também do Conselho Regional de Medicina, que diz filicídio, não. O aborto pode ser feito até tantas semanas. Depois dessa semana é um outro trabalho que tem que ser feito. E essa menina, muito arredia, foi um caso de violência, e ela ficou com o bebê. E depois que o bebê nasceu, foi interessante, o bebê foi para a unidade neonatal, e ela não quis ver o bebê, e nós conseguimos que ela ficasse pelo menos 10 dias na maternidade para ver se havia algum movimento de possibilidade de uma interação materno-filial, quando ela um dia olhou para mim e disse, você me garante que ele não era um menino, que ele não fará nenhuma maldade com outras meninas? Eu digo, sendo seu filho, eu penso que não, que ele terá uma mãe. E aí a tia veio e essa menina foi para casa com essa criança junto com uma tia. Mas geralmente as crianças iam para adoção. Então nós tivemos muito caso. Eu tive casos terríveis, 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 de gente muito nova, crianças de muito nova. Terrível, Triste, realmente. é triste. Esse caso aí, esse que está acontecendo hoje, é um absurdo. Querida, vou relembrar também, já que nós, na nossa prática, né, como psicomotricistas, as questões corporais nos são muito caras, eu me lembro que você também desenvolvia um trabalho de yoga junto com essas gestantes, né? Fala um pouquinho do teu olhar sobre essa questão do corpo, né, das gestantes, porque como psicanalista você tem o viés da cura pela palavra, mas você também usava esse instrumento, né, que era a autoconsciência a partir do yoga. Fala um pouquinho para a gente de como foi isso, por que você resolveu lançar mão dessa técnica. Isso. Bom, eu sempre pratiquei yoga, para a minha saúde, para o meu físico, eu sempre gostei muito de yoga. E no meu grupo de yoga havia uma pessoa que tinha uma leitura um pouco diferenciada. Além da yoga, ela tinha um olhar
diferenciado. E ela disse que queria fazer trabalhos com gestantes. Eu conversei com a direção do hospital sobre a possibilidade dela fazer no nosso ambiente lá na maternidade. Foi perfeito. E eu perguntava à gestante quem queria. Era uma maravilha. A gente tinha um salão onde aquelas que podiam levavam, porque tinham gestantes de classe média que podia levar o seu tapetinho. E as que não, arranjavam-se umas toalhas e se fazia um exercício maravilhoso lá na maternidade. E ela fazia todo um trabalho de corpo e depois eu entrava no grupo terapêutico. Fantástico. Os partos eram muito bons, muito bons. Fazíamos até o parto natural de Cócora, naquela ocasião, porque tinha um obstetra que tinha esse olhar para o parto de Cócora. E aí a gente fazia uma revolução naquela maternidade. Era uma loucura maravilhosa. O pessoal já vem ver Helena com as invenções dela, mas era muito interessante, porque eu, de alguma maneira, eu acolhia a equipe. A gente fazia grupo de reflexões com a equipe e a gente fazia grupo de estudos também, vendo os casos clínicos, para que o médico pudesse perceber a importância do trabalho psicológico dentro da unidade hospitalar. Eu atraía. Então, era muito interessante. Sou amiga deles até hoje. A gente trabalhamos com os clientes os mesmos. Era maravilhoso, com certeza, querida, maravilhoso. Uma outra questão que eu gostaria que você trouxesse, né, é um trabalho, quer dizer, falando agora de um panorama de normalidade, né, quer dizer, nós falamos sobre a Covid, sobre como a gestação fica atravessada pela Covid, você falou, né, sobre a situação de tensão dessas gestantes, mas esse momento ainda vamos viver o final desse momento, né, o retorno para a vida razoavelmente normal, mesmo que ela não seja exatamente igual à que nós tínhamos, né? Então pensemos num panorama favorável, né, onde essa gestante não está com Covid, onde esse pai pode participar da sala de parto. Digo isso porque, como eu já mencionei, você também, uma das suas ideias loucas era convidar os pais para estar presentes dentro da sala de parto, né? E você pediu autorização aos obstetras, né? E se o pai não desmaiasse, se eu bem me lembro, a história era assim, né? Se o pai não desmaiasse em plena sala cirúrgica, ele podia entrar e, inclusive, até participar do ritual de corte do cordão umbilical. Enfim, eu participei, né, no nascimento da minha filha, cortando o cordão umbilical dela, num lindo parto natural de cócoras. Mas fala um pouquinho sobre essa tua intervenção, porque nós estamos falando de um momento onde isso não era falado, onde essas coisas não existiam nas maternidades, né? Você foi uma precursora. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Claro, claro. Eu e um grupo, porque tinha um grupo aqui no Rio, outros em São Paulo, em Pernambuco, Bahia, a gente tentando trabalhar essa interação e essa compreensão sobre a importância da participação do homem. E aí, fazendo grupo de homens, fazendo atendimento de preparação psicoprofilática para que esse homem pudesse enfrentar a sala de parto, porque depende das condições emocionais do homem. Tinha homens que diziam, eu não posso, eu não tenho condições. A gente tinha que respeitar. Ele ficava numa salinha de espera. Logo depois do nascimento, ele tinha o contato com a mulher e o bebê. E é muito interessante essa preparação, porque chegava o homem e a mulher. E a equipe foi se conscientizando da importância da participação. Médicos, médicas, como é bom uma médica ter o seu marido do lado, como é bom um médico poder participar do parto do seu filho, por que eles têm esse direito e a nossa população menos favorecida não teria? E essa consciência foi bom, porque foi crescendo, e eu tinha todo um suporte do gestor, porque o gestor é que manda dentro da unidade hospitalar. Se ele disser não, acabou. Mas ele tinha um olhar onde ele acreditava no nosso trabalho, tanto que ele permitiu eu levar uma professora de yoga. E ele permitiu que um dos médicos que tinha esse olhar mais natural fizesse parto de cócora. Então, tinha um plantão X, que era parto de cócora, uma maravilha. A mulherada adorava. E o homem participava, cortava o cordão umbilical. Era o companheiro que fazia isso. Aqueles que não podiam, eu tive uma experiência de um
que quando entrou na sala de parto, o cheiro da sala de parto, e pela emoção ele caiu, machucou a testa, e o obstetra disse: Marilena, você me dá tanto trabalho, além de fazer a sutura na mulher, eu tive que fazer um ponto na testa desse homem. Mas o pai estava tão satisfeito, ele disse: a melhor coisa, eu estou com essa cicatriz aqui, mas eu estou tão feliz porque eu pude ver meu filho. Só que quando eu olhei para o meu filho, é como se ele me dissesse: você vai dar conta? E aí ele não aguentou. Foi a hora que ele não teve resposta para o bebê. Porque é muito interessante que o bebê nasce e o pai é orientado que ele vai ficar na posição de apoiar a mulher. Ele não vai ficar na posição de técnico. Nada de fotografia. A fotografia é o olhar. É ele olhar e ele vê o bebê nascendo, o bebê olha para ele, olha para a mãe, e o bebê é amamentado na sala de parto. E vai mamãe, papai e o bebê para o alojamento conjunto. Porque lá na maternidade, alojamento conjunto, que havia uma diferenciação. Conseguimos 2 enfermarias para só adolescentes, porque era outro tipo de falação, adolescente. E as outras enfermarias para as mulheres. E aparecia paizinhos adolescentes que queriam entrar na sala de parto. Aí era um grande complicador. Porque dizia que ele, sendo menor, não podia judicialmente. Aí me quebrava. Porque aí... E aí? Aí ficava esse impasse. A gente segurava esse jovenzinho, ele ficava na sala de espera para posteriormente estar. Agora, nos outros espaços ele participava, mas na sala de parto, naquela ocasião, não, menor. Chamavam ele de menor. Então foi muito interessante. E a amamentação, o pai conseguindo ajudar na amamentação, o pai participando do processo da unidade neonatal, quando o bebezinho havia uma melhora, então era entregue para o pai, que ele participava, ele ficava no método canguru, que era logo depois que o bebê prematuro tem uma recuperação, ele fica com a mãe. E lá havia um alojamento de mães canguru. E o pai ficava durante o dia ali, ele recebia um auxílio. Auxílio não, ele recebia uma autorização para não ser descontado do patrão, porque ele tem 5 dias de paternidade, mas não tinha o desenvolvimento quando o bebê é prematuro, que deveria dar 30 dias. Me parece que hoje aumentou o tempo de permanência dos pais. Então... aumentou só um pouquinho, mas precisa aumentar muito mais. Para quem não sabe o que é o método canguru, em vez de usar a incubadora, o bebê é colocado no contato direto com o corpo da mãe ou do pai ou de um acompanhante e é envolvido num lençol, no tecido, e ele fica ali no contato. Tem uma atadura própria que é colocado e ele fica ali. Ali ele amamenta, ele dorme e é muito bom. Quando a mãe é adolescente, às vezes ela tem um certo cansaço. E esse cansaço, quando o pai pode estar presente, é passado para o pai. Se não, o bebezinho vai para a unidade neonatal. Porque, fundamentalmente, temos que respeitar a mulher. A mulher, sim, e principalmente a mulher adolescente. Quando ela diz não, aí a gente orientava sempre o profissional de saúde para ter cautela. Não, ela não está recusando, ela está falando da impossibilidade de poder ficar nesse momento com o bebê. Sim, é um processo muito delicado, né? Que qualquer introdução pode gerar prejuízos, né? Com certeza. Claro. Querida, esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolviam lá na Praça 15, a gente não encontra, né? A gente não existe mais, não é? Eu desejo que as maternidades atuais estejam trabalhando, eu não tenho visto, mas eu acho que sim. Tem a maternidade ali, a Maria Amélia, perto do Souza Guiar, e tem a Fernando Magalhães, que é em São Cristóvão. E tem outras maternidades. Eu acredito que esse acolhimento, as maternidades privadas, permite o alojamento conjunto, enfim, porque aí é uma outra questão. E, infelizmente, tem algumas fechando também, como fechou a maternidade Praça 15, e eu conversando com a médica de São Paulo, ela me revelou também que tem algumas maternidades lá fechando, que é uma pena, porque é um espaço da mulher. Com profissionais... E parece que a casa de parto que havia em Niterói, fechou, muito conhecida também, mas era particular, né? Tinha um trabalho social também, sim, mas eu acho que também fechou, né? Fechou. É uma pena, sem dúvida, é muito triste. A gente, na formação,
fala muito com os nossos formandos sobre a qualidade do nascimento como sendo tendo um peso, né, no desenvolvimento do sujeito, na constituição da sua subjetividade. Michel Audin, né, aquele teórico francês, ele vai falar que o grande número de cesarianas, né, faz com que a gente não viva o contato com a ocitocina, o hormônio do amor, e isso pode até justificar parcialmente a grande violência que a nossa sociedade está submetida, né? No teu olhar, é claro que a gente tem situações objetivas, não é? Que impedem, muitas vezes, uma mãe de ter um parto natural. Mas no teu olhar, dentro de uma perspectiva ideal, o que a gente poderia considerar como um parto ou como partos mais interessantes, né, para o devir desse bebê, para o devir dessa relação mãe-bebê? Eu tenho sempre, eu priorizo o parto natural. Tá? Aquele parto onde tem uma participação dupla, tanto da mãe como do bebê. Porque o bebê, na vida intrauterina, quando ele entra exatamente na 38ª e 39ª semana, ele já está numa posição para o nascimento. O batimento cardíaco dele modifica. Ele já não tem o mesmo conforto daquele ambiente onde ele podia ter uma motilidade plena. Então, é como se ele já tivesse mais ou menos preparado para o nascimento. E o nascimento por via natural faz com que mãe e bebê tenham uma participação ativa. Ele se esforça para que porque há uma dilatação, de preferência sem intervenção, sem peridural, sem medicações que facilitam a dilatação, sem o rompimento da bolsa d'água, porque tem alguns bebês que nascem envolto da bolsa d'água. E é muito interessante quando o obstetra tem essa paciência. Eu digo sempre para os médicos obstetras, as suas mãos são as mãos maravilhosas, porque depende da sua energia que vai tocar um ser humano, vai fazer com que esse ser humano possa ser melhor do que você. Eu sempre digo para o obstetra, quer dizer, é muito importante essa relação. Então, o parto natural faz com que a mulher tenha o bebê, os dois tenham um reencontro, que já havia uma relação entre mãe e bebê na vida intrauterina, e tem um reencontro. E esse olhar faz com que haja uma readaptação desse encontro. Então, ele vai para o seio, alguns mamam na sala de parto, buscam o mamilo e mamam na sala de parto. É maravilhoso. E no parto cesariano? O parto cesariano, sempre que for necessário, porque tem casos que são importantes a cesariana. Não tem saída. Então, essa cesariana é feita de uma forma, com aspas, humanizada, onde o médico recebe o bebê, às vezes ele recebe ainda com a bolsa amniótica, ainda dentro da bolsa d'água. Abre com muito carinho. Agora, quando tem partos com violência, que é um que aperta, força a expulsão, esse parto é traumático, tanto para a mãe como para o bebê. Entende? E isso, a gente trabalhando, percebendo o sofrimento de alguns bebezinhos que são instalados ali no nascimento, mas que a repercussão real vai se dar no desenvolvimento. No segundo, terceiro ano, a criança começa a apresentar determinados comportamentos que, na anamnese, quem trabalha, os psicoterapeutas de criança, percebe que teve a ver com o nascimento dessa criança. Entende? Então, o ideal é o parto natural, mas, se necessário, é o cesariana. Evitar o parto traumático, que é aquele que tem uma expulsão agressiva, tanto para a mulher como para o homem, para o bebê. Sim, com certeza, querida. Bom, a gente está se aproximando do finalzinho, né? Ainda temos um tempo, mas estamos nos aproximando do final. E eu queria mencionar, não sei se você ouviu, logo no início da nossa transmissão, eu coloquei John Coltrane como uma homenagem ao Zósimo, né? Pelo primeiro curta que ele fez em 74, né? Eu vi. E queria que você falasse um pouquinho, né, como é ser irmã de Zósimo Bulbul e ter como filho um fotógrafo maravilhoso como Van Tohen,
que tem um trabalho belíssimo também como diretor, né? Quando eu te conheci, eu já percebi que você era uma grande dama, mas há pouco tempo eu soube que é uma dinastia. Então, me fale um pouquinho dessa dinastia. Também. Bom, meu irmão, desde muito jovem, foi sempre um ativista pela questão da causa do negro, né? Ele estudou, trabalhou durante algum tempo. Ele fez um curso quando a gente era jovem, se chamava contabilidade. Ele fez contabilidade, trabalhou um pouco, mas ele sempre teve esse viés dentro da possibilidade da arte. E ele era um frequentador, estudou com Adolfo Celli, teve nos Estados Unidos, França, Chile, enfim. E ele conseguiu, primeiro diretor negro, e ele trabalhou num filme chamado Compasso de Espera, que foi um filme espetacular. E ele tinha sempre uma postura que ele não aceitava papéis subalternos. Ele sempre fazia um papel de destaque. No Compasso de Espera, ele fez um médico que namorava uma branca, uma atriz, Renée de Vilmont, e que passou por toda a situação de preconceito que nós vivemos até hoje. Sofreu muito. E, posteriormente, ele seguindo na carreira como ator, ele caminhou para a direção. Fez vários filmes e priorizou manter aqui no Rio de Janeiro o Festival de Cinema Negro, no Odeon, 12ª sessão. Todo ano ele fazia. Todo ano. Tiveram 12 movimentos. Tem um próximo agora. E vai ter o próximo agora. A mulher dele, a minha cunhada, ela continua fazendo. O último, a Angela Davis esteve aqui, foi muito interessante, com uma fala da Flávia de Oliveira, que é uma jornalista muito importante, nossa, do Globo. Foi muito bom, foi muito bom. O Oteon cheio de estudantes, muito bom. E ele sempre priorizou essa questão, um homem sempre olhando para esse olhar do negro. Ele disse, não, o negro tem que ter uma posição. Recusava papéis, que ele dizia, apesar de não ter uma grande situação financeira, ele tinha coragem de recusar papéis que ele achava que não era digno para ele. Entende? Então, ele passou por várias situações e eu gostava muito de ser irmã desse homem, porque ele era uma pessoa que tinha uma visão diferente. A nossa visão era diferente, porque eu era uma pessoa mais dentro de um esquema da situação. Ele não, ele era um anárquico. Ele fazia da forma que ele queria. Eu seguia mais ou menos as normas. Claro, com restrições, me posicionando, mas eu seguia. Ele não, ele fazia as coisas que ele bem entendia. Foi muito bom. Infelizmente, ele faleceu no auge da direção, onde ele estava no reconhecimento. Ele tem o Centro Afro-Carioca de Cinema. E ali é um lugar de cultura, onde tem estudos sobre a questão do cinema, de livros. É uma maravilha esse lugar. Ele incentiva os meninos e as meninas negras, no sentido de se posicionar. E a minha cunhada tem mantido. E hoje esse meu neto, Vitor José, que é o meu orientador tecnológico, ele tem caminhado por lá. A minha cunhada diz, olha, eu estou gostando da presença dele, é como se ele representasse seu irmão. Que maravilha. E Van Toen está totalmente inserido também, né? O Van Toen é fotógrafo, né? Ele faz fotografia de cinema, ele faz estilo. E ele é uma pessoa também muito ligada à arte, ao cinema. Ele hoje dá aula de fotografia e ele está indo caminhando. Sim. Inclusive, quando eu estava pesquisando, né, sobre você e eu encontrei aquele lindo vídeo, aquele lindo clipe sobre a peça O Príncipe Negro, né? O Pequeno Príncipe Negro, onde não só o Van Toen dirige o clipe, como seus netos, né, participam, né, na animação, na música, né? É uma família realmente fabulosa, cheia de pessoas fantásticas.
Querida, agora estamos realmente encerrando. Eu queria deixar você trazer aquilo que ainda não falamos, né? Suas últimas palavras, a despedida da nossa assistência, dizendo que o vídeo da nossa entrevista vai estar aqui no IGTV do Instagram e também no YouTube da Formação em Transpsicomotricidade, para quem quiser ver e rever esse momento histórico, a primeira live de Maria Helena Alves Pereira. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência profissional e falar da minha preocupação desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de muitas expectativas, sem uma possibilidade de futuro, mas que nós temos que manter a esperança. Manter a esperança. Eu, com as grávidas, eu digo, amamente, toque seu filho, explore esse ser que precisa muito de você. Então, não tenha receio, não fique numa situação de pânico, querendo se distanciar de algo que é muito seu, que é o seu bebê. E é mais ou menos por aí. E aquelas que estão em estado, que se recuperaram de um estado entre vida e morte, para que elas possam readquirir confiança nos cuidados maternos, podendo amamentar, podendo cuidar de si, principalmente do seu bebê. E um beijo, que eu gostei muito de estar aqui com vocês. Ah, que bom, querido. Eu fico muito feliz. E nós, como eu tinha conversado com você, hoje nós tratamos basicamente dos casais cisgênero, né, da realidade cisgênero, mas ainda faremos um outro bate-papo com Maria Helena para falar um pouquinho da realidade transgênero dentro da gestação, da realidade LGBTQIA+, para que a gente possa expandir ainda mais essa nossa dialógica. Mas hoje foi lindo, te agradeço demais, querida, tanto para os nossos formandos, foi um banho de aprendizado, quanto para o público em geral, conhecer um pouco desse lindo trabalho que você desenvolveu, da importância de desenvolver esses trabalhos junto com os casais grávidos, né? Para que a gente tenha aí um devir, uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais justa, mais amorosa. Quero agradecer também ao Vitor, que nos deu essa possibilidade de estar conosco aqui na live. Muito obrigado pela ajuda também com os comentários. E agora me despeço, né, com um grande beijo no coração. Eu também. E dizendo apenas um até breve, porque você sabe o quanto primeiro, o quanto você mora no meu coração e o quanto eu gosto dessa nossa parceria. Muito um beijo no coração para você e também. até a próxima. Tchau, querido. Beijo. Um beijo, tchau. Bom, queridos e queridas que nos acompanharam até agora, lindas palavras. Maria Helena é realmente uma pessoa iluminada e eu espero que todos tenham aproveitado bastante. Até o próximo encontro, no mês que vem, onde nós traremos mais um expoente que vai estar dialogando conosco sobre alguma das bases epistemológicas do trabalho, da formação em transpsicomotricidade educacional e clínica. Um beijo no coração, ótima semana para todos, se cuidem, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Mas tenham esperança, como disse Maria Helena. Tchau, tchau.